Oi, gente, como que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre movimentos emancipacionistas ou movimentos separacionistas que vão ocorrer ali no período colonial. Eu vou falar para vocês de forma cronológica três movimentos, os que são mais falados nos livros, certo? O primeiro movimento vai ser a Inconfidência Mineira, muito conhecida, vai ocorrer em 1789. Lembrem-se, o que é que está acontecendo em 1789 lá na França? Revolução Francesa. Isso vai ser muito importante porque a Revolução Francesa, as ideias iluministas, eles vão influenciar aqui no Brasil durante esses movimentos separacionistas, certo? A Inconfidência Mineira ela ocorre em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, certo? É um momento em que o Brasil está vivendo uma decadência do ciclo do ouro. Exato? O ciclo ele tem um início, um meio e o fim, né? Um início, um meio e uma decadência. E o ouro está vivendo essa decadência. É importante lembrar que quando descobre, né, essas minas de ouros lá no Minas Gerais, muitas pessoas vão morar, se mudar lá para Minas Gerais. Então vai ser uma região muito explorada. Logo, como ela está sendo muito explorada, vai acontecer em um determinado momento em que vai ter pouco ouro. Só que as pessoas não conseguiam acreditar, a coroa portuguesa não conseguia acreditar que era possível existir uma decadência do ouro. Logo, quando o ciclo do ouro ele entra em decadência, ao invés da coroa portuguesa, né, abaixar os impostos, muito pelo contrário, ela vai começar a aumentar os impostos em Minas Gerais. Então, vai acontecer o que a gente chama de derrama. O que é isso? Existiam os impostos. A região que era explorada nessa questão do ouro, tinha que pagar um imposto. Era um imposto que equivalia a 100 arrobas, aproximadamente 1.500 quilos de ouro, certo? Se essa região que era explorada não conseguisse essas 100 arrobas, a coroa portuguesa ela poderia entrar nas casas e fazer esse pagamento de maneira forçada. Então a coroa portuguesa entrava nas casas, pegava os bens até chegar a essa quantia de 100 arrobas, de 1.500 quilos de ouro. E aí, né, isso se chama derrama. Isso vai fazer com que a população de Minas Gerais ela fique muito insatisfeita e ela comece a se revoltar contra a coroa portuguesa. Pontos, características da Inconfidência Mineira. Minas Gerais, ele era praticamente, ele era muito habitado por pessoas da elite. A Inconfidência Mineira vai ser um movimento da elite. Isso vai ser muito importante porque quando a Inconfidência entra em declínio, né, quando eles são pegos pela coroa portuguesa, quando eles vão ter as suas penas, o fato deles serem da elite vai fazer uma total diferença, certo? As pessoas que faziam parte dessa Inconfidência, né, da elite, eram pessoas letradas, pessoas fazendeiros, donos de terras, pessoas da igreja. Então, isso vai fazer uma total diferença na punição que eles vão sofrer posteriormente. Outro ponto é que a Inconfidência Mineira, eles não falavam em fim da escravidão, muito pelo contrário, eles queriam manter a escravidão, certo? Outra característica é que os inconfidentes, eles queriam, como eu falei, eles queriam a independência de Minas Gerais. Eles queriam tornar Minas Gerais um país independente do Brasil. Não é que eles quisessem a independência do país, até porque nesse momento não existia a ideia de nação, a ideia de que eu sou brasileiro. Então eles queriam tornar Minas Gerais independente. Tanto que eles vão fazer uma bandeira, certo? Essa bandeira que eles vão confeccionar durante a Inconfidência é a bandeira atual de Minas Gerais, onde tem uma frase escrita: liberdade, ainda que tardia. Eles queriam a liberdade de qualquer maneira, mesmo que tardia. O movimento ele não consegue alcançar os seus objetivos
porque o movimento vai ser traído por Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis delata o movimento em troca de ter as suas dívidas perdoadas, certo? Só que, enfim, ele vai sofrer diversas perseguições, ele realmente consegue entregar o movimento. Ele vai ter que ser exilado, porque ele vai ser perseguido. Até hoje, dizem que em Minas Gerais as pessoas não querem nem ouvir falar em Joaquim Silvério dos Reis, certo? E, como eu falei pra vocês, todas as pessoas, elas vão ter penas, né? Elas vão ser condenadas por lesa à majestade, por traição, as pessoas que faziam parte da Inconfidência Mineira, só que, pelo fato delas fazerem parte da elite mineira, elas não vão ter penas tão cruéis. Uma única pessoa da Inconfidência Mineira que vai ter penas cruéis vai ser um cara chamado Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Tiradentes, ele vai ser enforcado, esquartejado, parte do corpo dele vai ser arrastado por Ouro Preto, certo? Quem era Tiradentes, né? Tiradentes, além de médico, como todo mundo já sabe, ele era um militar, certo? E republicano, vai ser muito importante isso. Porque todas as imagens que aparecem de Tiradentes, ele é um cara branco, barbudo, cabelo grande, muito parecido com a imagem de Jesus Cristo. Não se tem, de fato, uma imagem verídica do Tiradentes, certo? Essa imagem, ela foi criada 100 anos depois da Inconfidência Mineira, em 1889. Spoiler, 1889 acontece o quê? A proclamação da República. Um golpe que foi dado pelos militares, certo? A história do Brasil é cheia de golpe dos militares tomando o poder, certo? A proclamação foi dessa maneira. Para as pessoas, os militares, né, que deram esse golpe, eles fizeram essa imagem de Tiradentes porque era muito parecida com aquele momento que eles estavam vivenciando. Republicanos, militares, certo? Tomando poder. E tanto que hoje em dia, o Tiradentes, ele é homenageado lá em Minas Gerais, em vários lugares, em várias cidades de Minas Gerais. Tem uma cidade chamada Tiradentes. Então, essa imagem de Tiradentes, parecida com Jesus Cristo, é essa ideia que foi criada com a proclamação da República 100 anos depois, certo? Outro movimento separatista vai ser a Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates. Ela vai acontecer em 1798, em Salvador, na Bahia, certo? Diferentemente das pessoas que fizeram parte da Inconfidência Mineira, que era a elite, na Conjuração Baiana, certo? As pessoas que vão fazer parte desse movimento vão ser escravos, pessoas pobres e pessoas de profissões urbanas, os alfaiates. Por isso que o movimento também leva esse nome. É muito importante frisar que, além da Inconfidência Mineira, que vai sofrer muita influência dos iluministas, a Conjuração Baiana também vai sofrer essas influências. Os motivos que levaram a essa conjuração vai ser porque, em 1763, Salvador, que era a capital do Brasil, certo? Ela passa a não ser mais a capital, e agora quem vai ser a capital vai ser o Rio de Janeiro. Isso vai ocasionar diversas problemáticas. Por exemplo, a Salvador não vai ter mais a mesma atenção que tinha quando ela era a capital. Logo, vai ter muita falta de mantimentos, recursos e principalmente uma dificuldade administrativa muito grande em Salvador. Pontos, o que é que eles exigiam, certo? Para além de se tornar eles também queriam se tornar independentes do Brasil, certo? Eles queriam abolir a escravidão, diferente da Inconfidência Mineira. E eles já queriam abolir a escravidão, até porque as pessoas que faziam parte dessa conjuração eram escravos também. Eles queriam diminuir os impostos, eles queriam abrir os portos, eles queriam comercializar com outros países, eles queriam aumento salarial, aqueles que recebiam salário, eles queriam o fim do preconceito, e eles queriam a proclamação de uma república. Como que esse movimento ele vai entrar também, né,
ele não vai conseguir alcançar os seus objetivos, porque eles vão estar fazendo um sistema que é de entregar panfletos, certo? Incentivando as pessoas a fazerem parte da conjuração. Só que a entrega desses panfletos vai chegar nos ouvidos da coroa portuguesa. E a coroa portuguesa vai conseguir abafar esse movimento antes dele acontecer. Então, nem a Inconfidência Mineira, nem a Conjuração Baiana consegue, de fato, proclamar a independência, certo? Porque a coroa abafa eles antes disso. Só que a Inconfidência Mineira, as pessoas que faziam parte da Inconfidência Mineira, os revoltosos, eles foram punidos, mas tiveram punições mais leves, mais brandas. Já as pessoas da Conjuração Baiana não tiveram essas punições tão leves, tão brandas, porque eram pessoas de maioria escrava, negras, pobres, por isso. Então a maioria dessas pessoas elas vão ser presas, vão ser mortas. É muito interessante que vai ter uma frase nesses panfletos, né, que vai ser: animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. É uma frase muito forte, certo? E o outro movimento separacionista, esse de fato vai conseguir alcançar os seus objetivos, vai ser a Revolução Pernambucana em 1817, que vai acontecer em Pernambuco, certo? Como eu falei para vocês, esse vai ser um movimento diferente da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana. Eles vão conseguir se separar de fato, nem que seja por pouco tempo, mas eles conseguem. Motivos para que levaram eles a fazerem essa revolução. Desde a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil, eles não se sentiram bem, e para piorar a situação, a coroa portuguesa ainda mantinha uma quantidade na administração de Pernambuco muito maior de portugueses do que de pernambucanos, e isso incomodava eles. Outro fato é que os pernambucanos pagavam muitos impostos para manter o luxo da corte, e impostos que nem faziam parte de Pernambuco, como, por exemplo, obras públicas, que não eram em Pernambuco, eram em outros lugares, e para manter a iluminação pública do Rio de Janeiro. Então, não fazia sentido para eles, isso deixava eles muito revoltados. Outra questão é que em 1816, Pernambuco vai ter uma seca. Essa seca, ela obviamente vai gerar fome, então as pessoas começam a ficar cada vez mais incomodadas com a coroa portuguesa. E o outro ponto é que o ciclo do açúcar, nesse momento, ele está entrando em declínio, certo? Então veja aí alguns motivos para isso. E o início dessa revolução vai se dar quando vai ter a morte do brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa, certo? Vai ser cometido pelo capitão José de Barros Lima. Então começa uma rebelião a partir dessa morte. As autoridades vão tentar fugir com medo dessa rebelião, certo? E aí é onde, quando se instala um governo provisório em Pernambuco, é quando eles decretam essa independência. Características: o movimento, a revolução, ela foi feita por maioria da elite, certo? Logo, eles queriam a manutenção da escravidão. Eles instituíram os 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo, certo? Inspirados no iluminismo. E eles queriam o fim também dos impostos, que a coroa portuguesa tinha colocado para eles. E, enfim, o que vai ocasionar o declínio desse governo provisório, dessa independência, dessa revolução pernambucana, vai ser porque as próprias lideranças da revolução, eles começam a entrar em conflito, e isso vai fazer com que a coroa portuguesa se aproveite desse momento, de enfraquecimento da própria liderança e consiga abafar a revolução, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, e até mais.